Olá, eu me chamo Eliane Ferreira, sou acadêmica do 4º período de Pedagogia, FAMETRO Zona Leste, turno matutino. Estarei apresentando a equipe dos acadêmicos do 4º período de Pedagogia, FAMETRO Zona Leste, turno matutino, para mais um podcast, que são Eliane Ferreira, Marcos Abraão, Elisane Moraes, Keilane Costa, Juliana Ferreira, Valéria Cristina, Wilcilane e Thaísa. O nosso podcast vem com o tema Análise Linguística Semiótica. O que significa pensar em um eixo denominado Análise Linguística Semiótica? Em que consiste o trabalho com esse eixo? De que forma a análise dos textos multimodais será contemplada? A análise linguística semiótica deve ser trabalhada de forma isolada? Tudo isso e um pouco mais. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Tire suas dúvidas e boa aula! Olá, eu me chamo Marcos Abraão, da turma de 4º período do curso de Pedagogia da Universidade FAMETRO, Zona Leste. E nesse podcast de hoje, iremos falar sobre o que significa pensar em um eixo denominado Análise Linguística Semiótica. Em função do privilégio social-cultural dado à escrita, tendemos a tratar outras linguagens como tratamos o linguístico, buscando narrativas, relatos, exposição, a relação com o verbal, os elementos presentes, suas formas de combinação, sem muitas vezes prestarmos atenção em outras características de outras semioses, que podem produzir sentido, como variações de graus, de tons, sintomas, intensidades, volumes, ocupação do espaço, presente também no escrito, mas tradicionalmente pouco explorado, né? Por essa razão, em cada campo é destacado o que pode e o que deve ser trabalhado em termos de semiose, de forma articulada, em práticas de leitura, escuta e produção, para que a análise não se limite a elementos dos diferentes sistemas em suas relações, mas seja relacionada a situações ali que se tratam de uso. Olá, eu me chamo Keilane Costa, 4º período de Pedagogia, FAMETRO Zona Leste. Irei iniciar com o seguinte questionamento: em que consiste o trabalho com esse eixo? A análise linguística semiótica dá suporte às práticas de leitura e produção de textos, possibilitando assim uma reflexão ativa e consciente dos fenômenos gramaticais, textuais e discursivos. Envolve os procedimentos e estratégias cognitivas de análise e avaliação consciente durante os processos de leitura e de produção de textos, sejam eles orais, escritos e multissemióticos. Das materialidades dos textos responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos textos determinados pelos gêneros orais, escritos e multissemióticos, e pela produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos, com forte impacto nos sentidos. Olá, sou Elisane Moraes, da FAMETRO Zona Leste, 4º período de Pedagogia. Irei dar continuidade no que minha amiga Keilane falou sobre a análise linguística semiótica, que está vinculada dentro dos elementos próprios da fala, como ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, variedade linguística adotada e estilização. Assim como os elementos paralinguísticos, como postura, expressão facial, gestualidade. No que tange ao estilo, serão levadas em conta as escolhas do léxico e de variedade linguística ou estilização e alguns mecanismos sintático e morfológico, de acordo com a sua situação de produção, a forma e o estilo de gênero. Obrigada. Olá, eu me chamo Juliana, acadêmica de Pedagogia 4º período Zona Leste matutino, e eu vou falar sobre os textos multimodal. Afinal de contas, o que é um texto multimodal? Um texto multimodal consiste em textos materializados a partir de elementos advindos dos diversos registros da linguagem, verbal e visual. Quando essa junção acontece, dizemos que o texto é multimodal, ou seja, ele traz consigo tanto os signos alfabéticos, letras, sílabas, palavras e frases,
quanto elementos imagéticos e visuais, tais como cores, formas, formatos e etc. O que diz a BNCC sobre o texto multimodal? No que diz respeito aos textos multissemióticos, a análise levará em conta as formas de composição e estilo de cada uma das linguagens que os integram, tais como plano, ângulos, lado, figura, fundo, profundidade e foco. Cor e intensidade nas imagens visuais estáticas, acrescendo nas imagens dinâmicas e performance. As características de montagem, ritmo, tipo de movimento, duração, distribuição no espaço, sincronização com outras linguagens, complementaridade e interferência. Obrigada. Olá, eu me chamo Valéria Freitas. Estarei apresentando para vocês a nossa atividade que será aplicada dentro de sala de aula. A habilidade escolhida é EF 69 LP 28. Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, Língua Portuguesa, habilidade 28. A série a ser trabalhada é o 8º ano do Ensino Fundamental. Essa habilidade ela tem como observar os mecanismos de modalização adequados ao texto jurídicos, como proibição, obrigatoriedade e possibilidade. O tema da nossa atividade é Conhecendo os Meus Direitos. O professor entregará cópias do artigo 5º da Constituição Federal, trecho do Estatuto da Igualdade Racial e trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Será feita uma divisão de 3 grupos e cada grupo ficará responsável por cada tema desse. Depois que eles terminarem de fazer a leitura, o professor vai perguntar se teve mais posicionamento de obrigatoriedade da ação do Estado ou mais posicionamento de permissividade da ação do Estado. Eles vão fazer uma marcação com essas palavras que denotam permissividade ou obrigatoriedade nos textos. Após essa marcação, será solicitado que os grupos troquem os textos, que eles discutam se concordam ou não com a marcação dos outros grupos. E em seguida, um representante de cada grupo deve apresentar o posicionamento tomado por eles, gerando um debate dentro de sala de aula. Obrigada! Olá, eu me chamo Thaisa Valente. O nosso eixo trabalhado aqui foi Análise Linguística Semiótica, com um texto baseado totalmente na BNCC, e as perguntas aqui abordadas foram retiradas do site Escrevendo o Futuro, que foram: o que significa pensar em um eixo denominado Análise Linguística e Semiótica, em que consiste o trabalho com esse eixo, de que forma a análise linguística dos textos multimodais será completada, e a análise linguística semiótica deve ser trabalhada de forma isolada? Essas foram as perguntas abordadas aqui neste podcast. E os acadêmicos desse podcast são Eliane, Elisane, Juliana, Keilane, Marcos, Thaisa e Valéria. Esperamos muito que você tenha entendido o nosso assunto e tenha um ótimo dia.